Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos ter notícias de como anda a missão da segunda nave gigante cargueira de mônadas na sua operação de distribuição de mônadas aí pelos outros planetas aí de exílio dessas mônadas. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, aonde eu gosto sempre de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia nas suas vidas e, principalmente, muita esperança. Vamos sim continuar a ter esperança no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no comando de tudo, esse alguém é Ele. Vamos então continuar orando pela paz no mundo, gente, pela suavização na operação de despertamento físico, pela libertação de todas as almas escravizadas pelas legiões trevosas, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos pedir também, gente, por toda aquela região do Oriente Médio, também pela região ali, pela Ucrânia, a Rússia, todos esses locais onde estão havendo conflitos, imaginando, gente, uma luz azul, um facho de luz azul bem lindo, maravilhoso, descendo das altas esferas sobre toda essa área, de forma que possam ser espargidos energias de paz, de tranquilização, junto a todas as pessoas, todos os habitantes dessas áreas do planeta, né? E finalizando, vamos pedir também pela anulação do plano perverso das trevas em querer causar o caos e a infelicidade para todos nós encarnados do planeta. Mas, dito isso tudo, vamos às notícias alvissareiras. A nossa segunda nave gigante cargueira de mônadas encerrou o seu trajeto com total sucesso e essa nave já partiu rumo a uma nova missão em outro sistema solar aqui da nossa galáxia, da Via Láctea. Porque essas naves, gente, elas não servem apenas à Terra, elas são naves que trabalham a serviço da Federação Galáctica, aqui da nossa Via Láctea. E como a Via Láctea é imensa, nós temos, milhões de sistemas solares. Não somos só nós que estamos em transição, outros sistemas solares, outros planetas estão também entrando nessa fase aí de transição, requisitando, portanto, o serviço precioso dessas naves gigantescas. Então, gente, essa nave ela já foi seguindo todo o trajeto dela, porque ela passou por vários planetas, e já deixou as mônadas encapsuladas dos trevosos nesses planetas, em lotes de acordo com a necessidade, digamos, espiritual desses grupos, sendo deixados então em diversos planetas aí nesse périplo, né? Evidentemente que Quiron deve ter sido o planeta com maior número de mônadas, mas sabe-se que essa nave passou também em outros planetas, deixando essa turminha aí para
repetir o ano, né? São todos repetentes, né? Então foi deixando ali, vamos para que eles consigam continuar a sua trajetória evolutiva, né? E quem que ficou aqui agora na Terra? Ficou a terceira e a quarta naves gigantes cargueiras, porque inicialmente vieram 4 dessas naves aqui para a Terra, porque o somatório delas contempla a totalidade de seres trevosos desencarnados que irão ainda para o exílio, que era o total. Quando comecei os trabalhos de psicografia lá em 2021, finalzinho de 2021, a notícia que a gente tinha é que eram 4 bilhões de seres desencarnados, trevosos, que seriam levados para exílio. Desses 4 bilhões, 2 bi, gente, já partiu aquela primeira nave cargueira, e agora a segunda também, que estava cheinha de trevosos, também completou a sua missão, né? E, como sempre, nosso estimado Miguel Arcanjo e o Tiberíades, que é o braço direito do Miguel Arcanjo, eles refluíram as suas ubiquidades, porque eles foram acompanhando essa segunda nave cargueira, e já se encontram novamente na nave dos Templários, ultimando os preparativos finais para a vinda dessa nave até o nosso planeta Terra, tá? A 3i Atlas, famosíssima 3i Atlas, continua saindo do sistema solar, deixando antes, são danadinhos, eles deixaram sondas a orbitar luas de Júpiter. Sondas essas que serão inutilizadas pela Federação. Trata-se de seres muito obstinados, gente. E eles receiam, eles têm medo de voltar ao seu planeta de origem e serem severamente punidos pelo seu governo central por não terem alcançado os objetivos militares traçados pelos seus comandantes. Por isso, os arcturianos, que são os seres maravilhosos, elevados, que cuidam da defesa aqui do nosso sistema solar, então os arcturianos vão acompanhar essa nave 3i Atlas, tá? E, se for preciso, eles admoestarão o governo central desse planeta, tá? Então, qual que é o recado da entidade? Não devemos ter medo, porque tanto a Federação quanto a Confederação possuem poderio tecnológico imensamente superior ao deles, o que fará com que eles obedeçam a contragosto, mas eles vão obedecer e vão então mudar os seus planos com relação ao nosso planeta. Porque, sabe, gente, não é que eles são bonzinhos, não. Eles só vão obedecer porque a Federação e a Confederação têm um poderio tecnológico muito superior ao deles. Então, se a Federação disser, olha, vocês não façam tal coisa, porque se vocês fizerem, vocês serão presos. Eles sabem que se eles fizerem, eles vão ser presos. Então, o pessoal põe as barbas de molho e ficam ali mais pianinho, né? Como se diz, né? E é o que a gente realmente espera. E se eles não obedecerem, o que vai acontecer é que a Federação vai prender todo mundo e o planeta deles será responsabilizado karmicamente por esse desrespeito
a orientação da luz, né? Porque esse pessoal desse planeta, gente, eles são um planeta de expiação e provas, que nem a gente. A diferença é que eles são mais evoluídos tecnologicamente que nós, mas não moralmente. Pelo contrário, eu acho que eles estão até atrás de nós, no quesito moral de evolução. Tá? Então, o planeta deles, mais dia, menos dia, também vai chegar o momento dele de fazer a transição planetária. Só que se a maior parte da população deles não estiver medianamente elevada até lá, a transição deles, gente, vai ser catastrófica. Não vai ser suave igual a nossa, não, né? Mas vamos ver, vai depender do livre-arbítrio, né, da coletividade desse planeta, para ver como que a situação vai ficar, né? E então, gente, eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar. E sabem quem era, gente? O Merípades, o nosso druida ancestral maravilhoso, um espírito crístico, da equipe crística, que ele anda de bracinho dado com Sócrates. Eles são muito fofos, gente, eles são muito fofos. E eu gosto muito do Merípades, porque ele tem, assim, aquela energia, assim, querida, sabe? Assim, de pai, Meu Deus, ele é muito gostoso, assim, de conversar, de estar com ele. É uma energia muito boa, de muito carinho. E eu gosto demais dele, né? Tem até 2 imagens dele que estão publicadas no nosso site. Quem não viu ainda, quem é novinho no canal, acessa o nosso site, o link está na descrição aqui. Todos os vídeos têm na descrição o link do site. É só você clicar no link, ele já vai te jogar no nosso site, onde tem tudo, histórico, né? Várias informações, link para comprar os livros, e tem um botão chamado Novidades. Você clica nele, vai abrir um documento com várias imagens, conforme eu vou tendo as clarividências, eu estou indo para a inteligência artificial, e eu peço para a inteligência artificial fazer até que fique bem parecido com o que eu vi. Aí, quando eu acho que está bem parecido, eu faço a publicação. E tem 2 imagens do Merípades. Quem quiser conhecê-lo, vai lá dar uma olhadinha. E, enfim, ele falou, né, disse que estava lá, estava feliz, contente, como sempre, eles são muito humildes, né, uma humildade, assim, incrível. E ele, então, falou, olha, minha filha, já demos o recado, a gente falou que ia te avisar quando terminasse o trabalho da 2ª nave cargueira, terminou e, então, já está avisada e agora eu vou indo, porque nós temos muitíssimo trabalho a fazer aqui nesse planeta, porque está tudo fervendo. Não está fervendo só no nosso mundo encarnado, não, gente. Está fervendo também no astral. Então, está todo mundo trabalhando demais. Está trabalhando toda a nossa espiritualidade planetária. Está trabalhando demais também todos os nossos irmãos estelares elevados, tá? E os demais estão num rebuliço total. Os seres extraterrestres não elevados estão num agito total. Tanto é que tem nave, gente, para lá e para cá o tempo todo, que eles estão até andando de uma forma descuidada, se deixando ver. E por que isso? Porque eles estão fazendo as malas para irem embora, porque eles já perceberam que a luz está avançando. E que se eles ficarem aqui no planeta, quando o Sol iniciar a sessão de flares deles, eles vão ficar presos aqui, porque os equipamentos deles também vão ser afetados. E, na sequência, todos serão presos pela Federação. Como eles não querem isso, já foram avisados com antecedência
pela Federação Galáctica, eles estão fazendo as malinhas deles e ó, se mandando, né? E então nosso queridíssimo Merípades se despediu e foi embora. E na sequência, quem veio? O nosso querido capitão, Tenente João, que é o meu mentor da equipe do Segundo Império. E eu então perguntei para ele se por acaso ele tinha alguma notícia sobre aquele arconte recentemente cooptado pela luz. Se ele tinha alguma notícia sobre ele, sobre toda a sua legião imensa, diz que é uma legião enorme, extensa, feroz, que foi com ele também acolhida pelos seres da luz. E o nosso estimado capitão respondeu prontamente. O que ele disse? Ele falou: ele está sendo atendido pela luz, minha filha, o seu processo vai bem e continua ele no fluxo de desintoxicação. Foi uma grandiosa vitória para a luz, uma vitória para ele e para a sua imensa e feroz legião trevosa. A elite trevosa sofreu um grande baque com a baixa de um dos seus principais generais das trevas. E é isso, gente. Quando a gente fala que um ser dessa magnitude, em termos de trevas, ele vai para a luz, não é que vai passar a mão na cabeça dele e vai ficar tudo bem. Não. Todos nós sempre respondemos pelos nossos atos. Nós temos que assumir responsabilidades de acordo com as nossas atitudes. Com eles todos não vai ser diferente. Só que pelo fato dele voluntariamente ter se entregado à luz, ele já mereceu uma suavização no destino dele de exílio. Porque estava previsto o quê? Estava previsto que ele fosse para o tal planeta em formação, o Bola de Fogo, tá? Ele ia junto com todo o resto da elite trevosa. E ali, gente, a parada ia ser complicada, como vai ser para a elite trevosa, porque é um local extremamente inóspito e eles vão ter que ficar lá para poder ser drenados da imensa, enorme quantidade de energia negativa que eles têm. No caso desse ser, essa drenagem, pela misericórdia divina, está sendo feita de uma forma especial, né, numa colônia que é especializada nesse tipo de desintoxicação, e a energia dele, que negativa, que é muito grande, à medida que vai sendo drenada, já vai sendo transmutada, cai naquele manto que eu já expliquei para vocês, energético, que o Cristo criou, e ela já vai sendo transmutada em energia positiva, não só a dele, como a de toda a legião de seres trevosos que o acompanham, tá? E que seguiram com ele para a luz, tá? E porque assim, por enquanto a gente tá tudo funcionando na base do livre-arbítrio, tá? Inclusive a gente sabe que houve componentes dessa legião que não quiseram ir para a luz, resolveram ficar, mas muito pouquíssimos. A imensa, grande maioria dos componentes da legião desse arconte seguiram para a luz, desejaram migrar para a luz junto com o seu comandante, né? E isso foi muito bom para todos, para eles também, tá? Para eles, que agora vão ser, claro, exilados, porque, gente, quem recebeu a marca na fronte vai ser exilado. Não tem discussão, isso já está decidido. Agora,
quando esses seres se entregam, que tipo de benesse eles têm? Uma suavização bem bacana, bem legal no destino de exílio deles, né? Nas provas, às vezes, que eles vão ter que suportar, eles conseguem ter uma suavização pelo fato deles terem exercido o seu livre-arbítrio no sentido de abandonar as trevas e caminhar para a luz, né? Então é importante explicar isso, porque não é que é tudo apagado, não. Eles têm as responsabilidades, sim, tá? Só que eles vão ressarcir isso de uma forma melhor, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui do vídeo, gente, olha, né? Fazer o jabazinho aqui, gente, dá seu like, clica no sininho, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha o vídeo assim com as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, que estão chateadas com tudo que está acontecendo nesse mundo, porque todos nós precisamos saber da verdade, precisamos saber que todo esse tumulto vai resultar na nossa ida para o mundo de regeneração. E o capitão continuou contando, ele falou assim: a cada dia, minha filha, mais e mais trevosos, eles continuam se entregando aos missionários da luz, porque todos eles estão começando a se dar conta que a luz está vencendo, que a luz está avançando sem qualquer intimidação junto às trevas. E isso é realmente excelente. E então o capitão, depois de contar isso para nós, ele também foi se despedindo e falou: olha, nós temos que ir porque nós temos muitos escravos para libertar. E desse assunto muito entende a nossa querida e estimada Princesa Isabel, que tem trabalhado incessantemente nesse campo. Diz que ela tem, gente, uma luz cor-de-rosa, que o rosa é a cor do amor. E que quando ela chega no umbral com aquela luz dela, rosa, diz que aquela luz, ela vai amolecendo o coração, sabe, do pessoal. E ela, então, tem um poder muito maravilhoso de poder salvar, libertar todos esses seres, tirar eles desse estado de hebetação, em que eles se encontram, né, coitadinhos. E eu fiquei muito feliz, né, que eu amo demais, assim, a Princesa Isabel. Ela é, nossa, maravilhosa. Então, pessoal, é isso. O capitão se despediu, né, e foi embora, né? E eu também vou aproveitar, me despedir de todos vocês com muito carinho. Vejam a plaquinha aqui do YouTube, gente, linda, maravilhosa. Botei meus livrinhos do lado ali também para, né, dar uma enfeitada. E eu quero, então, desejar a todos vocês tudo de bom e um grande abraço carinhoso a todos. Eu sou a Luíse Castanhedo e espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!